E aí, pessoal? Hoje eu vou mostrar para vocês o fone da JBL, o Wave Flex, que é o lançamento da JBL, é um fone True Wireless na faixa dos R$ 400. Junto com o foninho na caixinha vem o estojo com os fones, o cabinho USB e os manuaizinhos, com a garantia e tudo. Esse fone vem disponível em algumas cores. Disponível para compra estava apenas no preto e no branco, mas no manual ele lista algumas coresinhas diferentes que eu vou deixar aqui para vocês. O estojo é bem compacto, ele tem apenas a entrada USB-C para carregar e o LED indicador de bateria aqui na frente. Aqui dentro a gente pode ver um espacinho para os fones e a parte do fone imantada, então os foninhos não caem, junto com algumas outras informações da JBL e o serial number do fone. Os fones são muito bonitos, eles são compactos, então eles são nesse modelo stick, que ele não é o fone Intra, ele é aquele que não isola completamente o som, né? Ele encaixa muito bem no ouvido. E segundo a JBL a gente tem que usar ele nessa posição assim. Aqui na frente do fone ele tem um LEDzinho indicador, que ele tem algumas variações. Então quando ele está piscando azul ele está pareando, quando ele acende o azul é porque ele pareou, quando a gente coloca na caixinha ele pisca o branco, e quando ele está completamente carregado o branco fica aceso. Esses fones possuem um driver de 12mm e eles operam na versão 5.2 Bluetooth, que é a versão mais recente e é ótima para assistir vídeo, para fazer ligação, então ele não fica picotando o áudio, né? Ele tem uma taxa de transferência muito boa. Eles têm uma bateria de 40 mAh cada, então eles aguentam 8 horas de reprodução de música, ouvindo apenas, ou 4 horas e meia de conversa, então em uma ligação, em uma reunião, ouvindo e falando. Ele carrega em menos de 2 horas, totalmente, colocando aqui no estojo, então colocou no estojo, em menos de 2 horas ele está completamente carregado. Ele também conta com a funcionalidade de carregamento rápido, então colocando o fone aqui, com apenas 10 minutos ele consegue ficar pronto para reproduzir mais 2 horas de música. O estojo também possui bateria de polímero de lítio igual ao fone, e é uma bateria de 500 mAh, então ela consegue dar 3 cargas completas nos fones. Então o tempo de reprodução do fone com a bateria que tem no estojo é de total de 32 horas. 8 horas no fone, mais 24 horas no estojo. Os fones são bem leves, eles têm 3,8 gramas cada um, então bem levinho. Eles são nesse modelo do stick aberto, como eu já falei, ele não é um fone intra-auricular. Esse é um fone que ele é um pouquinho maior que os AirPods da Apple, então se você tem problema com esse tipo de fone que não é intra, que ele fica com esse plástico encostando no ouvido, você vai sentir dor, porque eu não consigo me acostumar com esse tipo de fone. Eles, depois de 1 ou 2 horas de uso, ele começa a sentir que ele está pegando dentro do ouvido. Então, se você não consegue se acostumar com os AirPods, ele vai acontecer o mesmo problema, porque ele é um pouquinho maior. Se você comparar ele com o AirPod, ele vai um pouquinho mais para dentro no ouvido. Parece que o AirPod é um pouquinho mais gordinho aqui no comecinho, mas esse fone da JBL é um pouco maior. A qualidade do som dele é excelente. Eu tive experiências antigas com a JBL que os fones tinham muito grave e pecavam bastante nos médios e agudos. E esse é um fone bem balanceado e, além disso, ele permite que você equalize através do aplicativo da JBL. A gente já vai mostrar na sequência. Então, ele tem um volume muito bom e consegue reproduzir de forma fiel vários tipos de música. Então, ele agradou bastante no som dele. Ele também tem um ótimo alcance. Eu consegui andar pela casa toda sem ficar picotando o áudio. Tem um outro fone que também é uma versão anterior do Bluetooth, que é na 5, e andando pela casa ele picota o som inteiro. Então esse aqui teve um alcance realmente muito bom. Então aqui no aplicativo dá para ver o modelinho do fone, tem a identificação da bateria de cada um deles, que estão as duas no 100%. Aqui a gente tem o controle de som ambiente, então o Ambient Aware é o som que a gente consegue ouvir que está ao nosso redor, e o Talk Through é
permite que você ouça você mesmo durante uma ligação. É bem interessante. Então, eu testei o Ambient Aware. Sinceramente, eu não percebi diferença. Eu não consegui ouvir melhor ruídos externos. Então, testei com vários ruídos de carro, de avião passando, de barulhos constantes fora do app e não percebi diferença. Já o Talk True fez total diferença. Durante uma ligação, dá para se ouvir muito bem. Então, caso você esteja num ambiente barulhento e não consiga se ouvir direito, ou tenha ruído na pessoa que você, na ligação do outro lado que você está conversando, você consegue se ouvir muito bem. Então, aqui a gente tem o equalizador. Você consegue selecionar qual tipo de música você está ouvindo, qual a tua preferência sonora. Então, muito grave, ou criar algumas opções personalizadas. Essa parte é bem interessante, a parte de gestos. Então a gente consegue configurar o que cada fone faz só com um toque. Então, aqui, da forma que está aqui, no lado esquerdo eu tenho os gestos para reprodução de música. Com um toque eu consigo pausar, com 2 toques eu pulo para a próxima faixa, com 3 toques eu pulo para a faixa anterior, e se eu tocar e segurar, ele habilita o assistente de voz nativo do smartphone. Então, no meu caso aqui, ele abre o Google Now, e no iPhone ele abre a Siri. O controle de chamadas é padrão nos dois, então tanto no esquerdo quanto no direito você vai ter os mesmos comandos. Quando estiver recebendo uma chamada, 2 toques para atender e 2 toques para desligar, e o toque e segura para rejeitar a chamada ou ativar e desativar o modo durante uma chamada. Além do controle de reprodução, a gente consegue colocar o controle de som ambiente. Ele dá um alertinho aqui dizendo pra gente, só pra gente saber do que isso se trata. Com o controle de som ambiente, um toque para ligar o Ambient Aware, que ele reduz o som, mas você não ouve através do fone o ambiente. Com 2 toques, o Talk True, e segurar e manter a mesma funcionalidade que eu já falei na outra opção. Dá para configurar também o controle de volume. Um toque aumenta o volume, 2 toques diminui o volume. E dá para deixar nenhuma opção. Então, se você não quer nenhuma opção, dá para deixar como nenhum nos 2 fones. Aqui a gente tem a configuração do VoiceAware. Então, você consegue definir quais níveis de som você quer ouvir quando você estiver numa ligação. Se tem uma voz mais grave, dá para deixar apenas no grave. Se tem uma voz normal, dá para deixar no grave e médio. E alguém que tem uma voz bem aguda, se isso aqui estiver dessa forma, você não vai conseguir se ouvir. Então pode deixar tudo habilitado. Claro que com os agudos habilitados, você vai ouvir mais barulho no entorno também. Se alguém estiver batendo um martelo perto, você vai ouvir através do fone. Aqui a gente tem opções personalizadas para áudio e vídeo. E aqui a gente tem o comando de voz. Com isso aqui habilitado, tudo que você fizer, com um toque, 2 toques, ela fica falando o que está acontecendo no fone. Eu prefiro deixar desabilitado porque, inclusive agora ela falou Voice Prompt Off. Isso fica incomodando quando você está usando essa funcionalidade de toque. Ele também tem essa funcionalidade de localizar os fones. Deixa eu tirar aqui, porque ele fica bem alto. Isso aqui, para quem costuma perder as coisas, faz total diferença. Então, usando o localizador de fone, você pode escolher qual dos fones você quer localizar, e apertando no esquerdo, por exemplo, ele dá um aviso aqui de segurança para você não fazer isso com o fone no ouvido. E esse é o ruído para localizar os fones. Os dois estão tocando nesse momento.
Pausando os dois aqui. A gente volta. Ele tem a opção de economia de energia para desligar automaticamente os fones. Então, aqui você pode selecionar depois de quanto tempo, 30 minutos, 1 hora ou 2 horas, que os fones vão desligar sozinho caso eles não estiverem em uso. E a função de suporte e atualização de software da JBL que você pode fazer pelo app. Essas são as funcionalidades do aplicativo, que você pode também desligar os fones sem que eles estejam no case, né? Você pode desligar eles por aqui. Então, pessoal, vamos fazer o teste do microfone do JBL Wave Flex. Nesse momento vocês já estão ouvindo o som do microfone do fone. Para aproveitar esse momento, vamos falar um pouquinho sobre a resistência à poeira e à água desse fone. Então, os fones têm certificação IP54 e o estojo tem certificação IPX2. Isso significa que eles são resistentes a pouca poeira e a gotículas de água. Então, no dia a dia, ele suporta o suor e pouca poeira, mas não é um fone à prova d'água e não é um fone que aguenta ser colocado na areia, por exemplo. Então, durante a gravação desse áudio, tiveram alguns ruídos externos aqui, como carro passando, passou por coincidência um avião bem barulhento, e eu percebi que no microfone não foi capturado nenhum desses sons. Então, muito bom para quem vai usar para reunião, para quem vai usar para fazer ligações no dia a dia. Mais uma coisa aprovada nesse fone. Excelente. O estojo bem compacto, com uma capacidade de bateria bem legal. A qualidade do som realmente me impressionou, superou a expectativa. Ele é bem equilibrado e a gente consegue ajustar pelo aplicativo a preferência de som. Então ele realmente superou a expectativa nesse quesito. Um pecado desse tipo de fone é que ele não tem nenhum tipo de isolamento acústico, então por ele não ser intra-auricular, ele não tem o cancelamento passivo. E também não tem o cancelamento de ruído ativo, que eu já começo a esperar em fones a partir desse valor. E é isso. É um fone ótimo. Você pode comprar ele através do link aqui na descrição. Obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like no vídeo.